Vou trazer aqui a Larissa Rodrigues para a conversa. Ô Larissa, o governo... Bem-vinda, hein, Lari? Bom dia para você. O governo dizendo, a gente não vai falar de política, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. Mas é difícil, porque a base do texto é a tarifa de 50%. Mas no primeiro parágrafo, o Donald Trump cita quem? Jair Bolsonaro. E cita a justiça. E cita também perseguição com rede social. E a gente entrevistou agora há pouco o advogado da Rumble, que eles estão com uma petição contra a Moraes, justiça, rede social. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, tem uma galera aqui no Brasil que está interpretando esse movimento de tarifaço, até o que vocês estão fazendo, né, indo com essa petição, como algo totalmente político. E ele respondeu, mas é político. Tudo que Donald Trump está fazendo é político e é em ato de defesa. Aí como é que o Brasil, que difícil, Larissa, como é que Lula vai entrar nisso, defender-se tecnicamente quando uma parada é embasada pela politicagem? Como falar de economia quando o que vem acaba sendo não só político, mas uma tendência ideologia ali, né? também, de lados, exatamente, de ideologia. Bom dia para você, Elisa. Bom dia. Para quem está em casa. Cheguei tarde, mas cheguei. Elisa, você sempre chega, porque sempre tem um bolinho, um pedaço de bolo te esperando, Larissa. Ah, Elisa, meu sonho é você aqui em Brasília ou eu aí, viu? Para eu poder ter acesso a esses bolinhos e esses cafezinhos tão prometidos. Mas vamos lá. Tem vários detalhes no meio dessa negociação. E o presidente Lula, obviamente, tem sentido as dificuldades de se adiantar nessas conversas e tentar, pelo menos, reduzir essas tarifas. Tanto que ontem, domingo, à noite, quase 10 da noite, estavam Lula e seus ministros lá reunidos discutindo esse assunto, coisa que a gente não costuma ver de movimento aqui em Brasília num domingo. E aí hoje, obviamente, todos nós jornalistas atrás de entender o que Lula falou, o que Lula pediu diante de tudo isso e dessas negociações. E aí, até para responder a sua pergunta, o que eu ouvi agora pela manhã, Elisa? Que Lula pediu, inclusive, um cuidado extra, foi esse termo que me deram, a partir de agora, do que os ministros e os demais envolvidos nessas negociações falem sobre o assunto. Até porque sabe como pode chegar de lá, seja como interpreta os Estados Unidos como um todo, o presidente Donald Trump, ou até mesmo as dificuldades numa tradução, às vezes, como pode chegar de maneira meio que atravessada o que o Brasil tem tentado fazer nessas negociações. E por isso, inclusive, me disseram que Lula pediu para que, a partir de agora, os ministros centralizem as falas e decisões no próprio presidente. A gente viu, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saindo e comentando o assunto, a ministra Gleisi indo às redes sociais, teve o vice-presidente também falando em agenda, mas que Lula quer primeiro ser brifado, ser pautado sobre todas as discussões, até mesmo antes de entrevistas por parte desses ministros. E aí, nesse briefing, vamos discutir ponto a ponto, entra também toda essa história que a gente sabe desse comitê interministerial, foi anunciado na semana passada e que deve começar a valer essa semana, com os ministros da Fazenda, com o ministro ali, principalmente da questão da agropecuária, da exportação, tentando lidar nesse assunto. Esse comitê interministerial vai ser comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e que a partir de agora, então, Lula pediu, vocês debatem junto com os empresários os assuntos, trazem para mim esses primeiros levantamentos, o que está dando para avançar nessas negociações e aqui no Palácio do Planalto, nessa centralização, a partir daqui a gente vai levar adiante, seja por postagens nas redes sociais, entrevistas na porta dos ministérios ou entrevistas nas emissoras de TV, como a gente sempre recebe ministros aqui. Mas que Lula está com uma preocupação de fato de como pode chegar atravessada essas entrevistas e esses recados. E a gente teve também o nosso âncora Gustavo Uribe dizendo, inclusive, que ele pediu ali, Lula, um posicionamento mais firme. Então, que é para seguir agora o passo a passo do Lula e que tudo seja muito pensado diante dessa sobretaxação. Elisa? Ô, Larissa, mas a gente está em julho, hoje é dia 14. Daqui a 15 dias, a gente chega em agosto e que chega no dia 1º de agosto. Como é que faz para, assim, correr nessa linha do tempo, né? Nós teríamos 15 dias, então, de montar uma estratégia que não sabemos como seria para poder, de fato, chegar num acordo, resposta ou posição pública do Brasil.
E aí, Elisa, eu ouvi hoje lá no MDIC, né, no Ministério do Vice-Presidente, inclusive de algumas fontes, de que o prazo está curto, obviamente, todos nós sabemos disso. E que há uma estratégia também sendo defendida pelos ministros e que os ministros avisaram ontem, nessa reunião, o presidente Lula, de pedir um tempo extra. Por exemplo, a gente viu outros países fazendo isso, acontecendo ali, pediu um adiamento do início dessas tarifas. Teve alguns países, eu estava pegando aqui, que pediram 60 dias a mais, outros 90 dias a mais, mas que os ministros falaram, Lula, tá difícil, o prazo está curto. Vamos agir como outros países, vamos pedir esse adiamento. E que ganhou força essa teoria de que, enquanto se tenta buscar alternativas a essa taxação, seja um diálogo por via ali do Ministério das Relações Exteriores, ou mesmo um diálogo com os empresários, que como estão tentando, de empresários para empresários, né, de empresários brasileiros, direto com aqueles que compram os seus produtos, ou mesmo a gente trouxe na semana passada que o próprio parlamento brasileiro, o Senado, está pensando em mandar uma equipe para negociar com o parlamento norte-americano. Mas que enquanto se traça essas estratégias, que se consiga um tempo extra para isso, porque nada vai ser possível nessas 2 semanas, num tempo tão curto, conseguir por via diplomática e articulação algo com o presidente Trump, que tem demonstrado ter muita dificuldade, digamos assim, nessas conversas paralelas, de querer impor muito, seja por viés político, ideológico, essas sobretaxações. Então, que agora os ministros falaram, Lula, a gente vai precisar pedir mais tempo. Tá complicado em 15 dias a gente conseguir achar uma alternativa, sendo que é difícil toda essa negociação, Elisa.